Vamos continuar dando sequência à série do Salmo 119. Presbítero Jefferson já nos trouxe duas mensagens maravilhosas, edificantes. Ele já pregou as duas primeiras estrofes desse salmo, e a mim me foi dada a terceira estrofe, irmãos, que começa no verso 17 e vai até o verso 24. Então convido você que abra sua Bíblia no Salmo 119, a partir do verso 17 até o 24. A minha tradução aqui, eu me apego muito à ARA, Almeida Revista Atualizada. Ela tem algumas palavras dificinhas aqui, mas eu já acostumei. Então, eu sei que vocês, como um todo, usam a NVI, então vocês vão ver um pouquinho diferente, mas a palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma. Então acompanhem comigo, Salmo 119, do 17 ao 24, irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor: sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Que salmo maravilhoso! Nós já temos ouvido, nós já temos degustado das maravilhas de Deus no Salmo 119. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nesta manhã, assim como já tem falado, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és Deus, o nosso único Deus, vivo, verdadeiro, o qual nos ouve e atende segundo a tua vontade. Fala conosco nessa manhã, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas limitações, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, e que possamos sair daqui nesta manhã, alimentados, saciados, edificados, fortalecidos, revigorados, por meio da tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, sonda a nossa mente e o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos entender a palavra do Senhor, e assim, auxiliados por Ti, vivê-la de maneira transparente, diante de Ti, ó Deus, e diante do nosso próximo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro dos Salmos, de todos os livros da Bíblia, o livro dos Salmos, ele é um livro diferente. O livro dos Salmos é o único livro na Bíblia
que é dos homens para Deus. O livro dos Salmos, ele é diferente, porque ele é o único livro da Bíblia Sagrada que é dos homens para Deus. Todos os outros livros, todos os outros textos da Bíblia são de Deus para os homens. Mas os Salmos, eles são diferentes, porque não se trata de Deus falando a nós de maneira imediata, mas se trata dos homens falando a Deus, sendo auxiliados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, na forma de louvores, na forma de orações. Então o livro dos Salmos é esse saltério, esse inário, onde nós encontramos louvores, orações, feitas por homens santos a Deus. Ou seja, todos os demais livros da Bíblia são Deus falando com nós. É Deus falando com o seu povo, é Deus falando com a sua igreja, mas os Salmos são os homens de Deus falando para Deus, louvando a Deus, orando a Deus, suplicando a Deus. No livro da lei nós temos Deus falando ao seu povo, no livro dos profetas nós temos Deus falando com o seu povo, mas no livro dos Salmos são homens de Deus orando, falando, louvando, suplicando, pedindo a Deus. Os Salmos são essa expressão de reverência, de temor, de adoração, de louvor a Deus, onde nós vemos a devoção, o fervor, onde nós vemos a amizade, onde nós vemos a intimidade dos salmistas para com Deus. E existe um versículo que acompanha o Salmo 119, que sintetiza, que resume bem o que é todo o Salmo 119. Que é o Salmo de Davi, o Salmo 25, verso 14, onde nos diz assim, irmãos: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é tão somente para aqueles que temem a Deus. E nós vemos nos Salmos a intimidade que os salmistas têm com Deus. Então os salmos são esse registro de orações e louvores, são registros de conversas íntimas entre dois amigos, entre o salmista e Deus. Então, se você quiser aprender a orar, é só você ler os Salmos. Se você quiser aprender a falar com Deus, ore lendo os Salmos. Porque os Salmos nos ensinam, dentro de várias coisas, a falar com Deus, a orar a Deus. Os Salmos nos ensinam a louvar a Deus de forma devida, da forma como Deus aceita, da forma como Deus quer. Irmãos, nessa terceira estrofe, nessa terceira perícope, que vai do verso 17 ao 24, nós temos 4 pedidos aqui, nós temos 4 petições do salmista. Primeiro,
o salmista pede que Deus o trate com generosidade. Segundo, que Deus abra seus olhos. Terceiro, que Deus não esconda seus mandamentos. E quarto, que Deus tire dele a afronta e o desprezo. Irmãos, esses pedidos são pedidos específicos que revelam a integridade, que revelam a honestidade, que revelam a sinceridade do salmista. O salmista está sendo sincero. O salmista que ele abre o seu coração para Deus. E ele clama, ele ora, ele louva, ele suplica, ele intercede, ele pede. Diante disso, irmãos, nós temos a primeira lição do texto. Em primeiro lugar, nós temos a palavra de Deus como uma fonte de vida para os obedientes. Veja aí o verso 17. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Vejam como o salmista começa o verso 17, irmãos. Ele começa dizendo: seja generoso. Seja generoso comigo, Senhor. Seja favorável com o teu servo. Concede ao teu servo o teu favor. Sem generosidade de Deus, sem favor de Deus, irmãos, nós não vamos muito longe. Sem o cuidado de Deus, nós não somos nada. Não podemos viver sem a generosidade de Deus. Não podemos servi-lo sem a generosidade de Deus. Aqui, irmãos, essa atitude do salmista é a mesma atitude daquele publicano que subiu para o monte para orar. Dois homens subiram ao monte para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O texto diz que o fariseu orava dele para ele mesmo. O fariseu se orgulhava, se vangloriava nas suas petições. E por isso ele não foi ouvido. Mas o publicano se humilhou. Lucas 18:13 nos diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, seja generoso comigo. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso sentimento, essa deve ser a nossa busca, a nossa atitude. Deve existir sempre em nós esse desejo, essa necessidade de que Deus seja favorável a nós. Que Deus continue sendo favorável, propício, generoso para com essa igreja. Que Deus continue sendo favorável, propício, generoso para com o seu povo, para comigo, para com você. Que nunca falte, irmãos, a generosidade, o cuidado, o favor
o zelo, a bondade, o amor de Deus sobre cada um de nós. O salmista continua, ainda no verso 17, ele diz: "Sê generoso para com o teu servo." O teu servo. O salmista se identifica como um servo de Deus. O salmista se declara como um servo do Senhor. O salmista se coloca, se prontifica a servir a Deus. E aí eu pergunto para você nesta manhã: você tem sido um servo do Senhor? Você tem sido uma serva do Senhor? E a gente vê a beleza disso, porque o salmista se vê assim. Ele se identifica como alguém que deve servir o seu Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque muitos querem que Deus seja generoso, mas poucos querem servi-lo. No meio evangélico, nós temos visto muitas pessoas querendo que Deus seja propício, favorável, generoso com elas. Mas como são poucos aqueles que se colocam na condição de servos e servas de Deus. E vejam, eu e você, nós fomos chamados para servirmos ao Senhor. Deuteronômio 10:12 nos diz assim, Moisés dizendo: "Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma." O que o Senhor requer de mim e de você? Que sejamos servos e servas dele. Romanos 12:11, Paulo nos diz assim: "No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor." Nós fomos chamados para servir ao Senhor e servi-lo com alegria. Irmãos, o salmista se coloca na condição de servo de Deus. O salmista tem como um grande objetivo de sua vida o de ser útil nas mãos de Deus. E aí eu pergunto para você, quando a gente passa pela Bíblia Sagrada, os homens e mulheres de Deus que disseram assim: "Senhor, eis-me aqui", o quanto esses homens e mulheres de Deus foram extremamente abençoados, porque se colocaram à disposição de Deus, porque se colocaram à disposição, ao serviço de Deus. E esse é o desejo, o objetivo do salmista aqui no Salmo. Você se considera um servo, uma serva de Deus? Você tem servido a Deus em alguma área da sua vida? Pense nisso, pois o Senhor nos chamou para servi-lo. Mas vejam, irmãos, o salmista continua. E ele diz assim: "Para que eu
viva. A palavra de Deus é como uma fonte de vida para os obedientes. A obediência à palavra de Deus, irmãos, está ligada à longevidade. E isso é maravilhoso. Sem o favor de Deus, sem a generosidade de Deus, o salmista se considera como um homem morto. Porque sem a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a generosidade de Deus, não há vida. Estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, por ser generoso, Ele nos traz a vida. Nós não queremos outro modo de viver que não seja, irmãos, a de servos e servas de Deus. E veja, ele diz: para que eu viva, e viver aqui não é somente longevidade aqui na terra, mas viver aqui ultrapassa a nossa realidade. Aqui passa a ser realidades espirituais. Aqui é viver para todo sempre. Aqui é também vida eterna. Vida com o Senhor. E eu quero citar um texto de João 17, verso 3. É um texto maravilhoso, onde Jesus nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É a oração sacerdotal de Jesus. E veja que o verbo conhecer aqui está ligado com o verbo obedecer. E ambos ligados à vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam. E esse é o desejo do salmista, conhecer a Deus, mas conhecer a Deus de maneira íntima. O salmista continua, e agora no final do verso 17, irmãos, ele nos diz assim: e observe a tua palavra. Observar, conhecer, obedecer são sinônimos. São palavras diferentes para uma mesma coisa. A vida com Deus está ligada à obediência a Deus. Se você quiser viver eternamente, você tem que obedecer a Deus. Se você quiser viver eternamente, você tem que servir a Deus. Não tem outro caminho. Irmãos, o Senhor Jesus, em João 15:14, o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e Ele diz assim: se vocês quiserem ser meus amigos, façam o que eu vos mando. E veja que a amizade com Deus está ligada à obediência à palavra de Deus. Na minha tradução diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando.
E aí eu pergunto para você, você, meu irmão, minha irmã, você se considera amigo de Deus? Você se considera uma amiga de Deus? Quantos amigos e amigas de Deus nós temos aqui nesta manhã? Deixa eu ver. Então você se considera um amigo, uma amiga de Deus? Queridos, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele teve vários amigos. O Senhor Jesus, Ele fez várias amizades. Para você ter a ideia, quando o Senhor ressuscitou, uma das primeiras aparições de Jesus foi para 500 pessoas. Isso está em 1 Coríntios 15, 6. Depois disto foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 pessoas que eram amigas de Jesus, conhecidas de Jesus. Porque quando o Senhor ressuscitou, Ele aparece para essas 500 pessoas. Então vejam, eram pessoas das quais Jesus queria bem, porque Ele aparece para elas. Mas vejam bem, irmãos, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, tinha apenas 120 pessoas aguardando a descida do Espírito Santo. E aí eu pergunto para vocês, mas espera aí, se Jesus aparece para 500, por que esses 500 não estão em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo? Mas por que só 120? Aonde estão os outros 380? A Bíblia não diz, irmãos, onde eles estavam. Mas o texto diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aonde estão os outros 380? Talvez eles teriam coisas mais importantes para fazer do que a de aguardar a descida do Espírito Santo. Mas vejam, depois disso o Senhor Jesus, Ele escolhe 70 homens. Esses 70 homens são chamados de discípulos, eram homens da confiança de Jesus, bons amigos de Cristo. Vejam, esses 70 homens eram mais íntimos ainda do que os últimos 120. Jesus pede para eles irem e entrarem nas cidades, antecipar Jesus, onde Jesus iria passar. 70 homens, 70 bons amigos de Cristo. Isso está em Lucas 10:1. Homens que foram mais próximos do Senhor. Depois disso, irmãos, o Senhor Jesus escolhe 12 homens. Esse era o grupo mais seleto do Senhor Jesus. O Senhor Jesus os chama de apóstolos. Esses 12 eram mais íntimos do que os últimos 70. Esses 12 ouviram mais, viram mais
que os outros 70. E nós temos aí 3 listas desses apóstolos. Em Mateus 10, 1 a 4, Lucas 6, 12 a 16, Marcos 3, 14. 3 listas de apóstolos. Que começa com Pedro e termina com quem? Começa com Pedro, as 3 listas. Começa com Pedro e termina com Judas Iscariotes. Pedro é o primeiro. Judas Iscariotes é o último da lista. Quero fazer uma outra pergunta para você. Você quer fazer parte de qual grupo? Do grupo de Pedro ou do grupo de Judas Iscariotes? Você quer estar com Pedro ou com Judas Iscariotes? Vejam, irmãos, esses apóstolos tiveram o privilégio de estarem em determinadas situações que os outros 70 não estiveram. Na última ceia, quem está com o Senhor Jesus no cenáculo são apenas os 12 apóstolos e ninguém mais. Somente os 12 apóstolos estiveram com o Senhor Jesus quando ele parte o pão e quando ele serve o cálice pela última vez. Veja, então esses 12 foram ainda mais íntimos de Jesus. Mas vejam, dentre esses 12, tiveram 3 que foram ainda mais achegados. Dentre esses 12, tiveram 3 apóstolos que foram ainda mais íntimos. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, quem entra na casa de Jairo com o Senhor Jesus é só Pedro, Tiago e João, e mais ninguém. Pedro, Tiago e João ouviu e viu coisas que os outros 9 não ouviram e não viram. E eu quero voltar aqui. Nesse momento eu estou falando de intimidade, de amizade. Pedro, Tiago e João foram mais íntimos. Quem estava com o Senhor no momento da transfiguração? Quando o rosto de Jesus se transfigurou e as suas vestes resplandeceram. Quem estava com o Senhor naquele monte? Apenas Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João foram mais íntimos do que os outros 9. Estiveram mais presentes com o Senhor. Tiveram acesso a determinadas coisas que os outros 9 não tiveram. E isso revela amizade, isso revela intimidade. Eles participaram mais intimamente da vida de Cristo. Mas vejam bem, irmãos, dentre esses 3, tinha um. Aquele que Jesus mais amava. Jesus não escondia isso. Dentre esses 3 havia um que ninguém foi como ele. João, o discípulo amado. Esse João foi tão íntimo do Senhor que esse João encosta o seu rosto no peito de Jesus. Ele reclina a cabeça sobre o peito de Cristo
E quem faz isso é muito íntimo dessa pessoa. E quem faz isso tem uma experiência, tem um privilégio que ninguém tem, que é o de ouvir o coração dessa pessoa. João foi aquele que ouviu o bater do coração do Senhor Jesus. João ouviu o coração de Deus, porque ele foi um amigo, ele foi mais íntimo do que os outros três. Vejam a intimidade que João tinha com Cristo. Ele escreveu um evangelho, ele escreveu 3 cartas e ele escreveu o livro de Apocalipse. João foi aquele que finaliza a Bíblia, ele escreve as últimas revelações do Senhor para a sua igreja. João, o discípulo amado. E aí, eu pergunto para você: você é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Qual é o seu nível de intimidade com o Senhor? Porque esse salmista, irmãos, do Salmo 119, ele é muito amigo de Cristo, ele é muito amigo de Deus, ele é muito amigo do Senhor. Dá para ver nas palavras a transparência, o peso da intimidade. Mas vejam, Jesus diz algo a respeito de Lázaro que é maravilhoso. João 11:11. Nos diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Que texto maravilhoso. Jesus diz assim: o nosso amigo Lázaro, ele morreu, mas eu vou ressuscitar. Vocês perceberam como Cristo tinha Lázaro em tão alta estima? Jesus se considera amigo de Lázaro. Ele diz assim: o nosso amigo Lázaro. Irmão, ser amigo, ser amiga de Deus é algo indescritível. Mas a graça, das graças, é o Senhor ver em você um amigo, uma amiga dele próprio. E ele vê isso em Lázaro. É disso, é dessa intimidade que eu estou falando. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui hoje sem esse propósito, sem esse desejo de ser um amigo, uma amiga íntima de Deus. Que essa seja, a partir de agora, a sua meta, o seu objetivo de ser um amigo, uma amiga íntima de Deus, assim como é o salmista. Amém? Verso 18, nós temos a palavra de Deus como a revelação da verdade. O salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, por que o salmista pede para o Senhor desvendar os seus olhos? Por que ele pede isso? Senhor, desvenda os meus olhos. Por quê? Porque o pecado nos cega. O pecado nos cega, a desobediência nos cega. E o salmista, reconhecendo que ele é pecador, ele clama: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mesmo ele tendo a palavra de Deus em seu coração, o salmista reconhece a sua cegueira espiritual. E nós temos que fazer esse tipo de oração aqui, diariamente. Desvenda, Senhor,
os meus olhos, para que eu contemple a sua lei. Veja, o salmista pede, ele não manda, ele não ordena, ele não decreta, mas ele pede. Por quê? Porque quem pede está necessitado, quem pede está precisando de alguma coisa, quem pede está sendo humilde. Ele pede porque ele está carente. Pedir é a atitude daquele e daquela que é humilde. Então peça a Deus. Veja que ele não pede qualquer coisa. Ele não pede qualquer coisa. Ele pede iluminação, ele pede clareza, ele pede entendimento, iluminação espiritual, para entender, para compreender a palavra de Deus. Tiago nos diz assim, final do verso 2 e verso 3 do capítulo 4, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O salmista pede, desvenda os meus olhos, Senhor. E aqui é um pedido para entender, para ter clareza. E aqui está o motivo da sua petição, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui é uma súplica para ir além do superficial, irmãos. O salmista quer compreender os mandamentos de Deus, o salmista quer compreender a lei de Deus, o salmista quer compreender os preceitos do Senhor de maneira profunda. Ele está pedindo por conhecimento, por sabedoria. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade por meio da tua palavra. É isso que ele pede. Irmãos, nós ao abrirmos a Bíblia para lê-la, nós, assim como o salmista, precisamos dessa ação sobrenatural de Deus na nossa vida. E o nosso pedido deve ser esse, para que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente, para que nós possamos ser iluminados e assim contemplarmos as maravilhas da palavra de Deus. Terceiro, irmãos, nós temos a palavra de Deus como um guia para o peregrino. E aí, quando nós vamos lendo esse salmo, ele vai ficando cada vez mais belo. Nós temos a palavra de Deus como um guia para o peregrino. O salmista diz assim, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O salmista se considera como um peregrino. Sou peregrino na terra. Peregrino, o significado aqui, no original, é morador temporário. É alguém que não tem residência fixa. É alguém sem morada certa. Pergunto para você, quantos aqui já realizaram o sonho da casa própria? Deixa eu ver, não é pecado levantar a mão. Quantos aqui têm casa própria? Glória a Deus por isso. Quantos aqui são cidadãos de Andradas? Quantos aqui são de Andradas? Glória a Deus por isso. Quantos aqui receberam alguma porção de herança? Alguma herança de familiares? Quantos aqui? Amém. Irmãos, nós somos peregrinos na terra. Essa casa não é sua.
Você não é cidadão, cidadã de Andradas. Você pertence a uma cidadania mais elevada. Essa herança que você recebeu não é nada. Nada é seu. O que é seu? O que é seu? A sua casa vai ficar para outra pessoa. Você não vai ser reconhecido como um andradense para onde você está indo. A herança que você recebeu vai continuar na mão de outra pessoa. Nós somos peregrinos na terra. Não temos nada aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 8 a 10. Muitos se apegam a essas coisas mesmo. Há pessoas que quando conquistam a casa própria se sentem extremamente felizes e satisfeitos. Quando recebem uma herança, gosta, né? Eu gosto de dizer, não, de onde que você é? Eu sou mineiro. Eu tenho mais orgulho de ser mineiro do que brasileiro, eu não sei vocês. Mas essa não é a minha cidadania. Mas veja aí de onde vem a nossa cidadania. Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, ele foi obediente, a fim de ir para um lugar. Estão percebendo aqui? Um lugar. O Senhor Jesus, quando estava se despedindo, ele diz assim: eu vou preparar o quê? Um lugar. Que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pertencemos a essa cidade aqui. Agora continua, não sai daí não. Vai para o verso 13 agora de Hebreus 11. Porque isso vai acontecer, irmãos, isso vai acontecer. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas eles não querem voltar. Verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Peregrino é a nossa identidade espiritual. Nós não estamos em casa, mas a gente está a caminho de casa, amém? Filipenses 3, 21, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Somos peregrinos nesse mundo, irmãos, e por sermos peregrinos, nós precisamos de orientação, nós precisamos de direção clara, e a palavra de Deus é para nós como uma bússola, a palavra de Deus é para nós como um mapa, que aponta para a direção, que aponta para o caminho, que nos guia. Esse salmista no verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
E aí o salmista continua e diz assim: não esconda de mim os teus mandamentos. Ora, o salmista, sabendo que ele é peregrino, o salmista, sabendo que ele não tem residência fixa, o salmista, sabendo que está de passagem pelo mundo, o salmista diz: não escondas de mim os teus mandamentos. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo: não permita que eu me afaste dos teus mandamentos. Não dificulte o acesso à tua palavra. Deus, eu quero a tua palavra bem pertinho de mim. É isso que ele está dizendo aqui. Mas vejam, ele continua. Quarta lição, nós temos a palavra de Deus como algo que devemos desejar profundamente e continuamente. Verso 20: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O salmista diz: consumida está a minha alma. Aqui é uma palavra forte no hebraico, que significa esmagar, significa ser quebrado aqui. Aqui é ser quebrado para ser refeito. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos quebra. A palavra de Deus, ela quebra o nosso orgulho e nos refaz humildes servos e servas de Deus. Essa é a função da palavra. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Irmãos, aqui nós temos o contraste entre os justos e os ímpios, entre os humildes e os soberbos. Os justos amam a lei de Deus, os ímpios desprezam a lei de Deus. O Senhor repreende os seus filhos, irmãos, mas o Senhor castiga os rebeldes e desobedientes. A repreensão do Senhor é para o bem dos seus filhos, mas o castigo do Senhor é para a condenação dos desobedientes. O salmista diz: por desejar incessantemente os teus juízos. Aqui é um desejo constante, incessante. Não é algo momentâneo, não é algo ocasional, não é de vez em quando, mas é um anseio da alma. A nossa alma deve ansiar pela palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. E ele continua: increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Increpar aqui é destruir, é ser destruído. E qual é a lição aqui, irmãos? Irmãos, ao vermos o Senhor castigando, ao vermos o Senhor condenando pessoas ímpias, isso nos deveria encher de temor e tremor. Ao ver o fim terrível dos ímpios, e eu já vi muitos, isso deve gerar em nós temor e tremor diante de Deus. Porque com os ímpios, Deus é justo. E ser justo é dar a você o que realmente você merece. Comigo e com você, Ele não é justo. Ele é misericordioso. E ser misericordioso é justamente não dar o que você merece. Ao vermos a justiça de Deus, a ira de Deus caindo sobre os desobedientes, isso deveria nos encher de temor, tremor e reverência diante de Deus. É por isso que o salmista cita aqui, e aqui é esse contraste dos filhos de Deus com os filhos da perdição, com os filhos do diabo. A gente vê isso no primeiro salmo.
Versos 5 e 6, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A mensagem do salmista aqui, irmãos, é para nós, filhos de Deus, igreja do Senhor, sermos obedientes. Tiago nos diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E ânimo dobre aqui é ter o coração dividido entre Deus e o mundo. Não tenha o seu coração dividido entre Deus e o mundo. E clame para que Deus limpe o seu coração. Caminhando para o final, irmãos, nós temos a palavra de Deus como defesa contra a oposição e a perseguição. Verso 22 e 23, o salmista diz assim: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Você vai enfrentar perseguição, é inevitável. Você vai ser perseguido. O servo fiel vai enfrentar oposição e perseguição. O mundo não é um parque de diversões, mas o mundo é um campo de batalha. Você vai ser perseguido. Nós já fomos advertidos pelo Senhor Jesus, quando o Senhor nos diz assim, em João 15, 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo ama o que é seu. Nós não somos do mundo, obviamente o mundo nos odeia. Mas querendo ou não, nós vamos ser perseguidos de alguma forma e de alguma maneira. Muitas vezes a perseguição começa pelos da nossa própria casa. Por que você está diferente? Por que você está com essa Bíblia debaixo do braço? É uma mudança que é visível. Porque passamos a ser nova criatura, e tudo se fez novo na nossa vida. E nós vamos passar por perseguições. Salmo 24. O Senhor não nos poupa, não nos impede de atravessar o vale da sombra da morte, mas Ele promete que estaria conosco. Se Ele estiver conosco, com o Senhor no barquinho tudo vai bem. É uma verdade. E por fim, nós temos a palavra de Deus como o nosso maior prazer. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, diz o salmista. São os meus conselheiros. A palavra de Deus não é um fardo, irmãos. A palavra de Deus não é um peso para nós. Mas a palavra de Deus é a nossa alegria, é o nosso prazer. O salmista é esse peregrino que, sendo servo de Deus, ele busca consolo na palavra de Deus em todo e qualquer momento, nas alegrias e na tribulação. O salmista aqui é esse amigo de Deus, que é íntimo de Deus, que busca a Deus. A palavra de Deus é suficiente para nos guiar, a palavra de Deus é suficiente para nos consolar, a palavra de Deus é suficiente para nos fortalecer, a palavra de Deus é suficiente para nos guardar. Irmãos, é a palavra de Deus que nos leva para bem perto de Deus. Em um mundo que rejeita, que odeia, que despreza, que distorce a palavra de Deus, nós que somos filhas e filhos de Deus,
nós encontramos na palavra de Deus vida, auxílio, direção, consolo, segurança, alegria. E o salmista termina essa estrofe de maneira belíssima: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Que possamos ser assim, irmãos, servos e servas fiéis do Senhor. Que você seja um amigo íntimo do Senhor, que você seja uma amiga íntima do Senhor. Vamos orar mais uma vez?